Este é um espaço onde compartilhamos experiências e crescemos juntos. Hoje preparei um conteúdo super especial que vai ajudar você a desenvolver novas habilidades e alcançar seus objetivos. Tenho certeza que você vai adorar o que preparei. Mas antes de mergulharmos no assunto, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Seus comentários e likes são muito importantes para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Meu nome é Danilo Rezende. Abordaremos os seguintes tópicos: oversizing em inversores solares, clipping, limitando potência, dimensionamento. Conheçam outros vídeos de interesse. Aqui você tem vasto material. Vamos ao que interessa. Quantos quilowatts pico de módulos podemos colocar nas entradas CC de inversores? Como aumentar a relação módulos fotovoltaicos? Inversor pode melhorar o custo-benefício do gerador fotovoltaico? A escolha pode ser técnica, baseada na tensão máxima e corrente máxima de entrada MPPT. A escolha pode ser econômica, reduzir custos com inversor. A escolha pode ser baseada no custo-benefício. Mais módulos, mais quilowatt-hora por quilowatt, pico produzido. Devemos ficar atentos às seguintes condições. 1. Não ultrapasse a corrente máxima por string. 2. Não ultrapasse a corrente máxima do inversor. 3. Não ultrapasse a tensão nominal máxima de cada string. 4. Não ultrapasse a tensão máxima de circuito aberto de cada string. 5. Não ultrapasse a potência máxima recomendada em especificação. 6. Não ultrapasse os limites de temperatura do inversor. 7. Resultado da clipagem em quilowatt-hora seja positivo. 8. Siga a recomendação do fabricante ou distribuidor. Vamos sintonizar algumas grandezas. Oversizing é instalar mais potência de módulos do que a potência nominal do inversor. O clipping é a poda dessa potência quando o inversor atinge seu limite máximo. A chave está no equilíbrio entre ganho e perda. O fator de dimensionamento de inversor, FDI, é a razão entre a potência em corrente contínua e a potência nominal em corrente alternada do inversor. Valores entre 1,2 e 1,5 são comuns, mas dependem do clima, tecnologia de módulo e estratégia de projeto. Você sabia que sobredimensionar o inversor pode aumentar sua geração e reduzir o custo por quilowatt-hora? Mas, até que ponto vale a pena? É isso que vamos descobrir agora. Mas qual o efeito do over-DC na vida útil dos inversores? O que dizem fabricantes, distribuidores, integradores, projetistas e proprietários de geradores fotovoltaicos? Devemos ficar atentos aos efeitos do superdimensionamento na vida útil do inversor e no tempo médio entre falhas, MTBF. Valores elevados nessa proporção DC/AC do inversor fazem com que ele trabalhe duro por mais tempo. Além disso, a maioria dos inversores trifásicos comerciais operam com menor eficiência quando operam acima da tensão máxima do ponto MPPT, resultando em maior rejeição de calor interno. O senso comum nos diz que isso pode causar alguns problemas de temperatura. Os componentes envelhecem mais rápido em comparação com um cenário levemente carregado. A boa notícia é que os inversores possuem arquiteturas de gerenciamento térmico para controlar as temperaturas internas e proteger o inversor durante um período prolongado de operações em potência total. Essas medidas, elas também atuam para ajudar a preservar a vida de componentes sensíveis à temperatura. Os inversores, eles detectam as temperaturas elevadas dos componentes críticos e têm um conjunto programado de pontos que acionam o aumento da velocidade do ventilador e a limitação de potência como um meio de regular a temperatura interna. Além disso, os inversores possuem limites críticos de temperatura que, uma vez atingidos, resultam no desligamento do inversor.
Eles também incluem um ou mais interruptores de temperatura como mecanismos de segurança de backup, em caso de aumento de temperatura descontrolado devido a falhas nos sistemas de controle de gerenciamento térmico do inversor. Devemos entender que a temperatura ambiente máxima de operação do inversor influencia a potência nominal total e considerar outros fatores que afetem a temperatura de operação do inversor e a capacidade de resfriamento, incluindo o sombreamento do inversor, a elevação, o local de montagem, interior ou exterior, ventilado, condicionado. Devemos usar o bom senso de engenharia e tentar promover o resfriamento ideal do inversor para garantir a vida útil mais longa do equipamento. Os proprietários de geradores fotovoltaicos devem realizar manutenção programada de filtros de entrada de ar ou sistema de refrigeração. As discussões sobre vida útil do inversor e MTBF levam à maior pergunta de projetistas, desenvolvedores e EPCistas em relação sobredimensionamento. Este afetará a garantia do inversor? Recomenda-se trabalhar em estreita colaboração com fornecedores para entender como o sobredimensionamento afeta a garantia e as questões relacionadas, como plano de manutenção preventiva e garantias operação. Mas como isso afeta os custos? Um FDI mais alto pode reduzir o LCOE, custo nivelado de energia, e aumentar o TIR, taxa interna de retorno, mas há limites. Vamos ver como encontrar o equilíbrio. Cuidado! Oversizing excessivo traz riscos de superaquecimento. Reduz vida útil do inversor em até 20%. Power derating. O inversor diminui a potência para se proteger. Soluções. Respeite os limites do datasheet. Exemplo, 150% max. Use MPPTs com ajuste dinâmico de tensão. Garanta ventilação adequada. Como exemplo, vamos usar um cliente do grupo B consumo mensal, 22.300 kWh, regime de operação, 24 horas, 22.300 dividido por 30 vezes 24. 31 kW, premissas. O cliente quer continuar no grupo B, usina em solo, com 15 graus inclinação, Palmas Tocantins, horas de sol pleno, 5,2 horas. Na madrugada de 0 a 6 horas sem geração. No período de 6 horas até 18 horas, o gerador produz energia, e de 18 horas até 24 horas, sem geração. Quero uma microgeração no grupo B. Sabemos que ela está limitada a até 75 kW de inversor. Usarei neste exemplo um inversor Solis de 75 kW, o datasheet anexo, e o módulo Jinko de 535 watts, também datasheet anexo. Estou usando estas duas marcas, mas poderia ser qualquer outra, desde que suportem as condições do exemplo, não faz diferença. Na folha de dados do inversor, grifei o Solis de 75 kW. Ele tem uma potência máxima de entrada no lado corrente contínua de 126 kW. Apesar de ser 75 kW, suporta até 126 kW pico. Tensão máxima de entrada é 1.100 volts, ou seja, o número de módulos em série não pode ultrapassar essa tensão. O intervalo de MPPT é de 180 a 1.000 volts, e a corrente máxima de entrada é 26 amperes, e a corrente máxima de curto-circuito é 40 amperes. O módulo tem 535 watts nas condições STC. A tensão máxima MPPT é 40,63 volts. A corrente IMP é 13,17 amperes. A tensão de VOC, que influencia diretamente o número de módulos em série em cada string, é 49,34 volts. Corrente de curto-circuito, 13,79 amperes. E aqui os parâmetros que afetam também a quantidade de módulos em série e a quantidade de módulos no inversor. Para esses trabalhos, usarei esta tela de entrada de dados. Vamos prosseguir então. Lancei de um cliente hipotético na zona rural. Concessionária Energisa. Trifásico 380 volts. Grupo B2. Ele tem um consumo médio de 22.300 kWh. Consumo direto. Eu coloquei 50%, considerando que metade do consumo está durante o dia.
O preço do quilowatt-hora era 0,91. A orientação é fixa no solo, ou seja, não tem tracker. Voltado para o norte com inclinação de 15 graus. E considerei um sombreamento teórico de 3%, mas ele pode ser alterado aqui. Vou fazer as seguintes simulações. Eu vou usar 140 módulos, 154 módulos, 168 módulos, 182, 196, 210, 234 para tentar identificar o que vai atender melhor do ponto de vista técnico e econômico. Lembre-se, oversizing excessivo pode causar aquecimento, acionando o Power Derating e reduzindo a vida útil do inversor. Sempre consulte o limite de sobrecarga permitido pelo fabricante. Agora estamos na aba Simular para simulação com 140 módulos. Eu já sei, o programa já calculou para mim que eu posso ir até 234 módulos no inversor de 75 kW da Solis, nas condições que eu coloquei, ele tolera um FDI máximo de 1,67. E para 140 módulos, eu estou num FDI teórico de quase 1, ou seja, não tem over. O sistema está me dizendo aqui que é permitido. Agora, na aba de Clipping. Nesta aba, vejo que o inversor de 75 kW com 140 módulos me fornece uma potência real de 61,6475 kW. O over é praticamente 1, ou seja, não tem over. A potência dos módulos é 74,975 kW nestas condições. Eu tenho duas curvas. A curva vermelha é a curva real, curva de trabalho. A potência aqui é mais ou menos 61,64 kW. Essa curva azul é uma curva teórica. É como se eu tivesse uma potência sendo entregue do lado AC máxima de 75 kW, no ponto de potência máxima. Então, a potência do inversor é 75 kW, mas ele está operando a 61,64 kW. A produção é 9.929,3 kWh. Vamos para 154 módulos agora. Já vi que o over passou para 1,10. A potência de módulos é 82,39 kW, mas a potência real é 67,81 kW aproximadamente. A curva subiu em relação ao anterior, dá para notar aqui que a curva subiu, ok? Vamos para 168 módulos. A potência dos módulos subiu a 89,88 kW. O over é 1,20. A potência real, quase 74 kW. Você vê que a curva vermelha está quase coincidindo com a curva azul. Ou seja, mesmo eu colocando um over de 1,20, eu nem consegui ainda alcançar a potência máxima do inversor. Ou seja, a curva de trabalho ela está abaixo da curva quando o inversor entrega 75 kW. Neste slide, estamos agora com 182 módulos. Note que estamos sempre saltando de 4 em 4 módulos. A potência de módulos agora é 97,37 kW, com over de 1,30. A potência real, no entanto, é 80,14 kW aproximadamente, e a curva vermelha já ultrapassou a curva teórica. Vamos agora para 196 módulos. Over de 1,40. Potência de módulos, 104,86 kW. Produção real de 12.920 kWh. A potência real é 86,30 kW aproximadamente. A curva vermelha, ela subiu um pouco mais. Estamos agora com 210 módulos. Over de 1,50. Uma potência de módulos de 112,35 kWh. Uma produção real de 13.072 kWh. A potência real do inversor é 92,46 kW. Você vê que a curva ela subiu um pouco mais. Estamos em 234 módulos. Over de 1,67, uma potência de módulos de 125,19 kW. Ainda é permitido? Veja a indicação que ainda é permitido. Estou com uma produção real de 13.087 kWh. A potência real é aproximadamente 103 kW. Aqui na curva, dá para destacar melhor. Essa área verde aqui é o que eu estou ganhando de produção, e essa vermelha aqui é o clipado. A potência real, ela depende de uma série de fatores. Temperatura, inclinação das placas, tipo de instalação, se é no solo, se é no telhado, se é com tracker, etc. Irradiação do local, se tem sombreamento,
A orientação, né? Se está totalmente para o norte. Perdas em cabos e inversores, limpeza dos módulos, envelhecimento dos módulos, mismatch e outros. É a questão do envelhecimento dos módulos. É por isso que em alguns momentos o over é até vantajoso, porque módulos sofrem depreciação com o tempo, envelhecimento, e vai perdendo em torno de 0,5% ao ano. No primeiro ano, pode chegar até 2% de perdas. Então, com o tempo, as características do módulo vão se depreciando, e esses valores aí de over, eles vão diminuindo naturalmente. Voltando a esta tela anterior, vemos que a potência do módulo nas condições STC é 535 Watt, mas a potência real nestas condições de operação foi 440,30 Watt. Se eu for analisar os dados de placa em NOCT, é 398 Watt. Eu vejo que a potência NOCT ela está em torno de 74,39% em relação à potência STC, que são os dados de placa do módulo. Estamos em 240 módulos, over de 1,71, uma potência de módulos de 1.285,40 kW. Mas não é permitido. Veja a indicação, não permitido. Nesta tela, fiz a potência real coincidir com 75 kW de inversor. Para isto foram necessários 170 módulos, over 1,21. Na prática, apesar do over, a condição de operação do inversor pode estar abaixo da potência real do mesmo. Nesta planilha, com a produção em kWh para determinado número de placas, foram as placas que eu considerei de 140 até 234. Aqui tem a produção e aqui tem o clipping e o ganho de produção. Eu grifei duas opções, mas qualquer uma delas escolhida vai atender. No caso, qualquer opção dentro do retângulo no gráfico pode ser usada. O interessante é que eu grifei vermelho aqui, que é uma questão muito recorrente. Para onde vai a energia clipada? Será que ela vai representar aquecimento nos inversores? Muitos pensam que existe dentro do inversor um controle interno que vai dissipar esse calor gerado durante a limitação de energia, mas na verdade isto não acontece. Ao controlar o ponto de operação do arranjo fotovoltaico, em primeiro lugar, esse excesso de energia disponível, ele nunca, na verdade, é disponibilizado para o inversor. Mas ele é sim convertido em calor dentro do arranjo fotovoltaico, resultando em geração de energia menos eficiente. Espero que tenha ficado claro que essa energia clipada não vai representar aquecimento para o inversor, mas pode resultar em algum sobreaquecimento para um arranjo fotovoltaico. Durante a limitação de potência, o inversor controla a potência de entrada do conjunto, deslocando o ponto de operação para um ponto de operação de tensão mais alta e corrente mais baixa ao longo da curva de corrente-tensão do conjunto, desviando assim do ponto de potência máxima do conjunto. Continuando. Algumas informações de outras literaturas para corroborar o que eu acabei de explicar. Aqui eu tenho um gráfico que eu peguei do Solar Power World, onde eu tenho duas situações. Uma situação com a inclinação de 30 graus e outra situação com a inclinação de 10 graus. Tenho over no eixo X e produção por kilowatt no eixo Y. Eu vi aqui que à medida que o over vai aumentando, a produção de kilowatt-hora por kilowatt vai diminuindo, que é basicamente o que eu mostrei no meu gráfico. Temos três situações de tarifas de energia. Evidente, quanto maior a tarifa, melhor o payback. À medida que aumenta o over, vemos que existe um ponto ótimo na faixa de 1,3. Se eu começar a aumentar demais o over, acaba que o payback piora. Ou seja, eu coloco mais módulos, mas eles não vão responder na mesma proporção na geração de quilowatt-hora. Nesta tela, todo crédito para a ABB. Eu tenho esse gráfico mostrando três coisas. À medida que eu aumento o over, o custo da planta sobe, é natural, vai sempre subir porque eu estou aumentando o número de módulos. A energia produzida, ela sobe também, mas depois começa a reduzir o ritmo. E eu tenho um ponto ótimo de trabalho que está entre 1,3 e 1,4, que é o menor LCOE, Levelized Cost of Energy. Mostra uma faixa ideal da relação DC a C. Finalizando,
Deixo esta tela que indica os principais fatores que impactam na produção da usina. Consequentemente, a potência real dos módulos nas condições de campo é menor que a potência STC de plaqueta. Então, apesar do over, a potência entregue no inversor nunca será a potência de módulos vezes o número de módulos. Bom, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até o final. Deixo o meu contato. Deixem seus comentários e sugestões. Para aqueles que ficaram até o final, me enviem um e-mail solicitando seu e-book de clipping. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.